Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Seguimos aquele que nos chama de irmão, a amigos mais chegado que um irmão. Ele é um irmão e amigo na diversidade, aquele que sempre cuida de nós, aquele que já dizia ali: eu não estou só, o Pai está comigo, para que se cumprisse as Escrituras, aonde dizia que quando o bom pastor fosse ferido, as ovelhas iriam dispersar. E se cumpriu, e ele não estava só, porque o Pai o justificou ao terceiro dia. Aquele que nos ensina que aquele que está sempre a produzir frutos, ele não fica só. Ele tem aquele que é a árvore da vida, e a palavra diz que enquanto ele está só, na verdade, a buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe são necessárias, serão acrescentadas. Ele está, na verdade, através do anúncio do evangelho, gerando a família, porque aquele que produz frutos, ele não fica só. A palavra diz que a finalidade do evangelho é justamente estar adicionando almas ao corpo de Cristo. Por isso sabemos que a palavra diz que o fruto do vosso trabalho não é em vão quando se exerce o direito, quando se ama a equidade, segue na imparcialidade, segundo o anúncio do evangelho puro e genuíno, porque está sempre gerando a família de Jesus, aquele que diz: quem é minha família? A minha família são aqueles que fazem a vontade do Pai, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. E a vontade do Pai disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina: ide anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, o arrependimento, curai os enfermos, estar sempre vencendo os falsos profetas, aqueles que se opõem à verdade, os anticristo. Sempre estamos na perseverança, aonde dia após dia o Senhor vence por nós pelo sopro da sua boca. Porque nem todos são de fé, e nem tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, aonde não assentamos à mesa com os escarnecedores, à roda com os zombadores. Porque a palavra diz também: não sejais influenciados pelos ímpios, e tampouco assentei à mesa. Mesa é lugar de comunhão. A mesa da qual nós havemos de sentar é nas regiões celestiais com o Pai, que Jesus mesmo na última ceia disse: de agora em diante não bebereis mais do suco da vinícola. Quando adentrares para o casamento, ali haverá a ceia. Porque digno é o Cordeiro de Deus, aquele que se fez Deus único e verdadeiro. Um corpo preparou o seu templo para a morada celestial, e a única forma de adentrarmos somente com o corpo glorificado daquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, chamado Filho do Homem, aonde a palavra diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro, e o Espírito de Cristo é a verdade, e todos aqueles que estão através do seu Espírito estão em unidade. Somos um. Aleluia! Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida.
Ele disse a Pedro: Tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros, porque ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Assim a palavra nos diz. Tudo é dele, o Evangelho. O anúncio do Evangelho vem através do seu Espírito, que coloca a palavra em nossas bocas, as obras sempre segundo ele, que está a nos aconselhando, a soprar em nosso ouvido, e nós, aqueles que têm ouvido, estão sempre a acatar as suas advertências e perseverando dia após dia segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. E assim se gera a família de Jesus, que não está condicionada a templos feitos por mãos humanas e tampouco permitidos ser amoldados pelos meros mortais, mas antes sejais conduzidos pelo Espírito reto, que nos mantém sempre em retidão, na integridade, na sinceridade, no temor e na reverência, aonde todo aquele que é submisso ao noivo adentrará as regiões celestiais e haverá o casamento com o marido espiritual. A palavra diz: se não desfaleceres. Por isso, não desfaleçam jamais e sejais sempre constante, alcançando sempre um alimento sólido, aonde se discerne entre o bem e o mal e se consolida como casa, edifício do Deus Altíssimo, através do construtor Jesus Cristo, que é digno da honra e da glória, porque o construtor é mais digno do que a casa, assim nos ensina, sendo ele a nossa rocha, o nosso alicerce seguro, onde aqueles que nele depositam confiança jamais serão grandemente abalados. Ele é a nossa rocha de Sião do alto, do qual nós depositamos a confiança, aonde a palavra diz que seria contradição para muitos, uma pedra de tropeço, segundo a sua verdade, mas para aqueles que nele depositam confiança é um alicerce seguro, a verdade, que é uma rocha, um escudo e broquel para aqueles que nele depositam confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.